Olá, muito bom dia a você ligado aqui na TV Difusora. E o bate-papo deste resenha é sobre a criminalização da LGBTfobia. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do Grupo Gaivota, Ricardo Lima, e o advogado especialista em direito LGBT, Tiago Viana. Além disso, como sempre, contamos com a presença do radialista Robson Júnior, da Rádio Difusora FM. E eu começo o programa de hoje conversando com o Ricardo. Ricardo, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Qual a importância do país ter uma lei específica para combater esse tipo de crime, de ato? A LGBTfobia, ela é um crime que, por uma construção histórica, ela acaba sendo legitimada pela população. O público LGBT, ele sofre de diversas formas. Entre os crimes mais violentos, esse público está encaixado. Um LGBT, ele não morre somente com um tiro, ou uma facada, ou uma morte simples. O corpo LGBT é um corpo que, historicamente, ele foi construído sobre vários estigmas sociais que permite à sociedade, dentro dessa construção, atacar de uma forma muito mais violenta. Então, quando um LGBT morre, é com várias facadas, é com o coração arrancado, é com um conjunto de brutalidades, como pauladas, como o caso da Dandara, que aconteceram até tijolos jogaram por cima dela. Então, criminalizar esse crime é fazer com que o Estado reconheça que esse fenômeno social ele existe e que ele precisa, que demanda do Estado uma ação rápida para que a gente consiga superar essa violência com esse público. Doutor Tiago, até interessante essa primeira participação do Ricardo, porque pelo que eu estou entendendo, o desafio e a importância para o Ricardo é tipificar esses atos que já são considerados crimes, mas tipificar a motivação desses atos contra o público LGBT. É isso? Bom dia. Sem sombra de dúvida. O fato é que todos esses delitos que são provocados pela condição real ou suposta da vítima, por conta de religião, de raça ou de orientação sexual, identidade de gênero, são chamados crimes de ódio. Esses crimes de ódio, eles têm uma conotação mais específica porque a motivação deles é o puro e simples odiar uma outra pessoa, ou a religião, ou a nacionalidade, o fato de ser nordestino, ou o fato de ser LGBTI. Então o autor tem uma satisfação psicológica muito maior e precisa o direito penal punir isso de forma específica e muito mais rigorosa. Agora, já existe a figura do crime de ódio, pegando emprestado o termo que o senhor usou? Não. Crime de ódio não há na legislação algo nesse sentido. Há em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, uma lei de crime de ódio. Mas crime de ódio é uma categoria que a gente usa para abarcar, por exemplo, homicídio por motivo torpe. O caso da Dandara, que foi linchada por ser travesti. A motivação ali a gente vai encaixar como no direito penal. Artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, motivo torpe. O torpe é um motivo que tem um desprezo social, uma repugnância social. O fato só dela ser travesti foi a motivação ali do homicídio brutal de que ela foi vítima. Por que levou tanto tempo, Tiago? Historicamente, é um processo lento. Por exemplo, fala-se palavras bem conhecidas, tá? Isso é uma doença, ou então é uma aberração. Para que a gente chegasse nesse momento, que ainda é o momento de conversa, de uma votação longa, de uma discussão muito grande. Hoje, em tempos de idade mídia, essa discussão foi para a rede, demorou tanto tempo, e o fato de hoje estarmos em rede, isso de alguma forma gerou alguma outra resposta, uma pressão sobre esses temas? Sem sombra de dúvida, Robson. Se a gente for fazer um histórico no Brasil, a gente vai ver que o movimento LGBT começou mais ou menos ali pela ditadura. Só que foi muito tempo de repressão, inclusive de perseguição contra pessoas LGBTI daquela época, coisa que não é reconhecida de forma muito oficial hoje pelo Estado brasileiro de uma maneira geral. Então isso acabou impactando no fato de que na Constituinte 87 e 88 não se reconheceu o direito lá na Constituição de forma específica para esse público. E o que a gente tem aqui em 30 anos de Constituição, são 30 anos em que até torcedor tem uma lei para chamar de sua, como criança e adolescente, a Maria da Penha em relação a mulheres, mas somente o segmento LGBT, tão discriminado e violentado como outros segmentos minoritários, é o único que não conta com uma lei específica, não para dar direitos especiais, mas para reconhecer a especificidade daquela violência e combater de forma específica essa violência. O tema da criminalização vem sendo discutido no mínimo desde 2001 no Parlamento. Eu acompanho esse tema desde 2006, discutindo em redes sociais, participando de eventos, etc., escrevendo e pesquisando a respeito.
E o PLC 122, o projeto antigo, 122/2006, foi discutido por 13 anos e foi enterrado depois de muitas audiências públicas, muitas manobras das mais escusas. Foi aprovado primeiro na Câmara dos Deputados e no Senado é que ele foi enterrado. Hoje está ressuscitado, correndo com um projeto de Código Penal. Mas o fato é que não se vota em definitivo, seja para não criminalizar ou para criminalizar, porque votar a favor pode significar perda de votos. E os políticos não querem pagar esse preço. Por preconceito. Também porque é aquilo que a gente chama de discriminação institucional. Quando o Estado deixa de legislar para um determinado segmento que é vítima de violência e discriminação, ele está, enquanto instituição, agindo e sendo omisso e, portanto, praticando discriminação. Eu tenho alguns dados e vamos dividi-los com vocês. Em 2017, 440 gays, lésbicas, travestis e transgêneros foram assassinados no Brasil, o que dá uma morte a cada 19 horas. A fonte, o Grupo Gay da Bahia, que, salvo engano, em nível nacional, é um dos mais atuantes. Sim. Houve um aumento de 30% em relação a 2016, em comparando 2016 com 2017. Outros dados. No primeiro semestre de 2017, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 725 denúncias de violência e discriminação contra a população LGBT. Ricardo, gostaria que você, por favor, comentasse esses dados. Esses dados foram atualizados. A gente tem em 2018 420 mortes de LGBTs. Dessas 420, 320 foram 100 foram por suicídio e 320 por violência. Suicídio remete a uma situação na qual a pressão era tanta que a pessoa não soube lidar com isso, né? Tirou a própria vida. Tem um autor que eu acho muito interessante, o nome dele é Marcos Aurélio. Esse autor ele traz o preconceito com duas instâncias, a instância social e a instância psicológica. A instância social seria essa pressão que a sociedade dá para legitimar uma forma única, uma normatização do que deve ser vivenciado na sexualidade dentro da sociedade. E aí você tem os crimes de violência, a gente tem as diversas formas de agressão, não só social, mas também institucional. Quando uma travesti, por exemplo, tenta entrar numa unidade básica de saúde, ela não tem o direito, o nome social respeitado naquele local. Então, são violências sociais. E também no âmbito psicológico, essa construção que acho que cada LGBT passa quando está dentro da família, sofre aquela violência de ver o pai ou a mãe falando que prefere um filho morto que um LGBT, quando entra na igreja, que vê aquela construção ideológica que deslegitima essa prática sexual, que esse indivíduo tem desejo e esse indivíduo sente-se pecador. E aí quando entra na escola, que sofre bullying, aí não quer mais estar ali, aí vai e recorre ao suicídio como uma forma de se livrar desse sofrimento que está passando. Então, o preconceito ele vem como uma expressão tanto social quanto psicológica. E aqui no Maranhão, como é que está a situação? Nos diferenciamos, claro, guardadas as proporções, essa situação extremamente preocupante e vergonhosa do país? Dentro da atualização nova do Grupo Gay da Bahia, a gente teve o Maranhão com 9 assassinatos, mas dentro do âmbito nacional a gente tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com 46 assassinatos. Liderando essa estatística. Em segundo lugar, a gente tem Minas Gerais, com 36. Em terceiro lugar, terceiro e quarto, a gente tem Bahia e Alagoas, com 35. E em quinto lugar, a gente tem... na verdade, em primeiro lugar está com São Paulo, com 58. E o quinto lugar está com o Rio de Janeiro, com 32. Então, essa inversão em São Paulo. E o Maranhão, nessa escala? Em 9. Em nono lugar. Doutor Tiago... Não nono lugar, mas 9 homicídios. 9 homicídios. Mas na escala, você se lembra... Não. Não tem problema. Doutor Tiago, o senhor acredita que uma lei, né, que puna efetivamente esse tipo de crime, que torne crime esse tipo de ato ou esses atos, possa reverter esse quadro alarmante? Nós que defendemos essa ideia, tive a oportunidade de ir ao STF fazer sustentação oral a respeito desse tema, nesse julgamento. O fato é que nenhum de nós pensa que o direito penal é a solução mágica para tudo. Primeiro que o direito penal é um sistema extremamente seletivo, punha sobretudo pessoas negras, pobres, nas classes, enfim, mais baixas do ponto de vista socioeconômico. Mas o fato é que, se a gente for parar para pensar em que hoje o fato de alguém xingar alguém de viado é crime de injúria, mas quando há uma especificação,
a polícia, inclusive, investiga melhor e se tem dados sobre violência. Essa violência específica, como, por exemplo, feminicídio. E aí dá para se dimensionar dentro da violência doméstica o que é feminicídio e quais são as mortes que tem mulheres que não são de feminicídio. Então, a luta é, primeiro, para a gente entender que 30 anos atrás, piadas racistas eram extremamente comuns. Discursos racistas eram extremamente comuns. Quando a Lei CAL foi aprovada em 89, se a gente fizer pensar desde então até hoje, a gente vai ver que esse índice de piadas e discursos racistas diminuiu sensivelmente porque racismo é crime. Nos então, isso causa impacto na sociedade. Eu acho que já houve uma mudança. Nos estádios de futebol, onde... infelizmente, décadas atrás era muito comum. Hoje, quando um goleiro vai bater o tiro de meta, que é aquela piadinha nas arquibancadas, torcedores do próprio clube já não admitem. Então já está enfraquecendo essa situação que foi muito comum, reinou durante anos nos estados. Nós tivemos um caso clássico do jogador Falcão. Falcão, quando jogou ele foi para a Europa e era fantástico. Isso motivou para Roma, inclusive, que motivou a volta dele mais cedo para o Brasil foi exatamente a ação que os torcidas de time, acho que de um time mais específico, não me recordo agora, que fez com que ele voltasse. Falcão, durante anos, ele foi craque do Internacional. Obviamente havia num estado complexo, décadas atrás, como o Rio Grande do Sul, uma rixa com o Grêmio, né? Mas só contextualizando para o nosso telespectador aqui, para você que está em casa, o Supremo, semana que vem, deve concluir o julgamento, mas já a maioria dos 11 ministros, 6 já se posicionaram favoravelmente. E no Senado e na Câmara há projetos tramitando, né, Tiago? Então, essas duas ações, uma pede basicamente o reconhecimento de que o Congresso nesses 30 anos foi omisso em relação ao tema. E a outra pede que o STF entenda que, como ele entendeu em 2003 em relação à questão de um editor de livros nazistas e que, portanto, o antissemitismo, né, o preconceito, a discriminação contra judeus é uma forma de racismo, e aí o STF confirmou a condenação dele dizendo que o antissemitismo é de fato uma forma de racismo, a ideia que a gente propõe, que o STF já acatou por maioria, é que se entenda também que LGBTfobia se configura como uma espécie de racismo, dentro do conceito constitucional de racismo que se construiu lá em 2003. E é muito curioso notar que depois de 15, 19 anos, na verdade, discutindo, enfim, a criminalização da LGBTfobia no Congresso, e agora que o STF está a ponto de decidir o tema, é que a CCJ do Senado tenha se despertado e agora tenha se importado com a vida de pessoas LGBT que morrem às centenas todo ano, assim como a Câmara. E ambos os projetos têm lá seus méritos, mas também tem muito a se criticar. Provavelmente incomodada com o ato de, cada vez mais, dizem os críticos, o nosso judiciário está legislando. Mas daqui a pouco a gente volta, vamos fazer um rápido intervalo, o tema é bom, complexo, está na nossa sociedade, a gente tem que debater, daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso resenha, a gente continua falando sobre a criminalização da LGBTfobia. Estamos conversando com o presidente do Grupo Gaivota, Ricardo Lima, e com o advogado especialista em direito LGBT, Tiago Viana. Conosco também o radialista Robson Júnior, da 94 FM. Robson, abra o bloco, por favor. Eu quero polemizar um pouco aqui a história. Bem, quando se falou da criminalização, o que ficou muito na pauta, isso há uns anos atrás, foi a questão, poxa, mas espera aí, eu nem estou considerando, não consideravam, tiravam da pauta o fato das mortes, mas a ideia de que se eu falo de alguém, eu faço uma gracinha e tal, eu tenho a liberdade. Como é que fica? E esse era o debate da época, Tiago, você lembra muito bem disso, Tiago? Como é que fica, então, a criminalização versus liberdade de expressão? Quiseram levar para esse viés aí, como é que você viu, sob o ponto de vista jurídico, essa história e acompanhando isso? Bem, é um dos temas que eu estudo como pesquisador, né, no direito. Então a gente precisa primeiro entender que nenhum direito é absoluto, a começar pela vida. Em legítima defesa eu posso tirar a vida de uma outra pessoa. Liberdade de expressão é um valor sagrado na democracia, mas também é um valor e um direito que precisa de limites. Portanto, eu vou dar um exemplo simples para as pessoas poderem entender. Hoje é crime a discriminação, por exemplo, por motivo de religião.
Mas nada me impede em chegar e dizer o fato, por exemplo, que eu acho uma falta de tempo fazer procissão, porque atrapalha o trânsito, porque aquilo outro. Eu não posso ser criminalizado, isso é liberdade de expressão. Mas no momento em que eu digo que religiosos de uma ou determinada religião estão cultuando, por exemplo, demônios, religião de matriz africana, como se costuma fazer, isso é um discurso religioso racista. Quando se trata da LGBTfobia, uma coisa é eu dizer que eu sou contra 2 homens se casarem, isso é liberdade de expressão. Outra coisa é eu dizer que, por exemplo, na igreja, numa pregação, que LGBTIs vão para o inferno, até aí, ok, falar que é pecado, ok, está na Bíblia, mas a partir do momento em que o líder religioso diz que LGBT são pedófilos, não tem nem base bíblica para isso. Nesse momento, nessa declaração em específico, concreta, eu já poderia caracterizar o crime de discriminação racial com base nesse entendimento que o STF adotou. Mediante uma denúncia, por exemplo, de alguém que nesse templo, no momento, se sinta agredido? De qualquer pessoa, porque na lei antirracismo, que é o que o STF está discutindo, a lei CAO, as ofensas, né, o discurso de ódio é contra uma coletividade de pessoas. Então, quando eu falo que pessoas LGBT são pedófilas e não tem base científica para isso, e nem bíblica para esse tipo de afirmação, eu estou ali nessa fala fazendo o que a gente chama de discurso de ódio, portanto, crime. Para o nosso público entender, então, Ricardo, eu gostaria que você comentasse depois, o STF está debruçado sobre uma questão que vai assemelhar a punição e o tratamento dados hoje ao racismo, a LGBTfobia. O parâmetro, a referência é o crime de racismo. Exatamente. A Lei 7716/89, Lei CAO, que fala em prática de discriminação racial por motivo de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Origem, né, no final das contas. Então, dentro desses critérios que quer se inserir os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero que abarcam a população LGBT. No racismo, depois o doutor Tiago pode complementar, mas no racismo há uma polêmica. É racismo ou injúria? O senhor não teme que, no caso da LGBTfobia, e tudo leva a crer que vai ser também considerada crime, isso não possa acontecer, uma linha tênue entre uma brincadeira e um comentário agressivo, racista? Ao meu conhecimento, quando se cria uma lei, você organiza lá o que caracteriza isso como um crime. Então, a partir daí, a gente já pode entender o que é o que não é. Mas com relação ao que é brincadeira ou o que não é, como se dizem, por exemplo, se uma pessoa chega para um homossexual e fala, viadinho, se é um meu amigo, uma pessoa que eu respeito, que eu não entendo aquilo como uma forma de violência, eu vejo aquilo como uma brincadeira. Ricardo, viadinho, legal. E aí você pega e fala, seu viado, seu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A expressão que torna aquilo como uma violência. Carregada de ódio, muitas vezes, né? Uma das críticas que a gente fez quando aprovou o artigo 140, parágrafo 3º, que fala de injúria racial no Código Penal, foi que tirou todos os crimes, todas as práticas, e essa é a prática mais comum de racismo, da lei antirracismo, da lei 7716/89, e trouxe para o Código Penal. E com isso muitos crimes prescreveram, etc. Mas o STJ e STF, desde 2018, entenderam que a prática de discriminação racial que a Constituição manda criminalizar de forma bastante severa é tanto a lei 7716/89 quanto a injúria racial do artigo 140 do Código Penal. Então, hoje, para efeitos práticos, são ambas crimes imprescritíveis, inafiançáveis e que devem ser punidos com pena de reclusão. Daqui a pouco a gente volta com Robson. Antes, Robson, o vereador Samarques, do PHS, falou esta semana sobre essa discussão que estamos tendo aqui. Vamos acompanhar. Tem sido muito dito no Brasil que no momento em que o Supremo Tribunal Federal criminalizou, enfim, a homofobia, o Supremo Tribunal Federal tenha usurpado do poder de legislar do próprio Congresso Nacional. Isso é uma interpretação equivocada, é uma interpretação errônea, é uma desculpa espatafúrdia do que realmente é essa postura sectária, essa postura de ódio que existe em relação hoje ao Supremo Tribunal Federal. Detalhe, a Constituição brasileira, ela é soberana, inclusive sobre o Legislativo, inclusive sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, mas cabe ao Supremo, enquanto guardião da Constituição, interpretar a Constituição, interpretar a atuação do Legislativo brasileiro, interpretar os próprios atos administrativos. Essa declaração do vereador Samarques vai até ao encontro que o doutor Tiago tinha destacado. Não tem nada a ver essa história de
o Supremo está legislando. Se o Congresso, né, não faz a parte dele, como guardião da Constituição, o Supremo pode fazer, é por aí, doutor Tiago? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em união estável, que o STF decidiu em 2011, tem um projeto da então deputada federal Marta Suplicy de 1995, que até hoje não tem nenhuma decisão. Arquiva ou arquiva, aprova ou não aprova. Então são temas como direitos de pessoas trans, a questão da união estável, casamento / adoção, a questão da criminalização, que foram temas que o Congresso teve 30 anos para se debruçar e debater. São 18 anos só alcançou no final das contas a maioridade ali de discussão, mas o Congresso literalmente não quer decidir a respeito. E as vidas de pessoas LGBT, a segurança, a possibilidade de casar ou não, de adotar ou não, de constituir família, de viver o amor, experienciar, enfim, essa coisa que é tão humana que é o amor, não pode ficar o bel prazer de pessoas que, apesar de serem do legislativo, e a gente deve respeitar uma democracia, mas que não pode ficar o bel prazer dessas pessoas que não querem perder votos. Robson. Eu queria que você avaliasse uma observação que é feita pelo Ziel Santana, que é presidente da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. O Tiago já ficou aqui com o rosto estranho porque ele sabe o que aconteceu. Ele diz o seguinte: todos os casos de violência contra homossexuais poderiam ser enquadrados em tipos penais, como homicídio, lesão corporal e difamação. Então ele considera que isso é um exagero, por exemplo, de ter essa lei com esse tipo de criminalização. O que você acha disso? O Brasil é pródigo em leis, a gente ouve muito isso. Sem som, bora lá. Se isso fosse o suficiente, a gente não precisava da Maria da Penha. Se o Código Penal, como está hoje, fosse suficiente, porque sempre foi crime matar mulher. Mas quando a gente tem um contexto de violência doméstica em que a mulher ali é vítima pela condição de mulher, e a gente tem um feminicídio, a gente precisa, para violências específicas, criminalizar e tratar do ponto de vista legal de forma específica. Sempre foi crime xingar de viadinho, sempre foi crime matar uma pessoa LGBT, mas no momento em que se aumenta a pena ou que se transforma em homicídio qualificado porque a pessoa é de uma raça X, porque a pessoa é LGBTI, ou por condição de pessoa idosa, se ela está grávida ou não, é pessoa com deficiência, tudo isso são características que colocam as pessoas, por pertencerem a essas minorias, em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que a média da população. Então não é tratar como especiais, como direitos privilegiados, nada desse tipo. É simplesmente tratar de forma desigual quem na realidade da vida, da sociedade, é desigualmente violentado. Ricardo, nós ouvimos muito também a seguinte frase, eu gostaria de ouvi-lo sobre ela. Eu respeito, porém não sou obrigado a ver dois homens ou duas mulheres se beijando, se acariciando num ambiente público como um bar. Como você interpreta esse tipo de frase que eu repito, é muito comum ouvi-la? Então, nossa história, ao longo do nosso percurso, desde a Grécia Antiga, quando houve a relação... Grécia Antiga não, da Roma Antiga, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Estado, a heterossexualidade se tornou um padrão da sexualidade dentro da nossa sociedade. Então, lógico, nessa lógica, a pessoa heterossexual se sente legitimada de ir contra o direito de uma pessoa que não expressa a sexualidade assim como ela. Pensar que uma pessoa está dentro do bar e não se sentir bem por ter um homossexual não permite ela deslegitimar essa pessoa dentro daquele espaço. Ela tem que respeitar porque somos um cidadão assim como ela. Todo mundo paga conta no país. Então, é um direito comum. Leis, pelo que os senhores destacaram, são importantes, são estratégicas, mas a educação, essa geração que está sendo formada, o que podemos fazer para que o respeito prevaleça? Bem, esse é um tema delicado quando a gente pensa em projetos como Escola Sem Partido e a proibição da chamada ideologia de gênero. A gente que estuda gênero na academia não sabe que se trata dessa ideologia. Na verdade, se de fato existe uma ideologia, é a ideologia que diz que hoje homens e mulheres só podem ser heterossexuais. E esse é o problema. Estabelecer modelos e de forma compulsória, impor esses modelos para a vivência das pessoas quando tu impõe, por exemplo, para um menino ou uma menina que é trans, tu diz para ele que ele não pode ser trans, ele precisa ser cisgênero, como nós nos identificamos. Ou que para uma menina lésbica ela não pode se relacionar com uma outra mulher porque ela precisa ser heterossexual. Então essa imposição de modelo é que acaba sendo uma forma de violência. E a educação, volto a dizer, a gente nunca pensou que criminalizar vai resolver o problema. Assim como a criação do feminicídio não vai resolver o problema. Para combater a violência doméstica, para combater o racismo, para combater a LGBTfobia,
a melhor arma que o Estado tem é a educação, mas também não pode quem é opositor desse julgamento do STF criticar que o STF está fazendo isso ou aquilo, e criticar que está se usando o direito penal e, no final das contas, barrar todo o projeto para discutir o respeito à diversidade sexual e de gênero nas escolas. Não é tornar ninguém homossexual, tornar ninguém LGBTI, porque isso não se torna. Assim como LGBTI são criados em lares héteros e não viraram héteros, o inverso não acontece. Então é apenas no sentido de que se a educação no nosso país é pensada para formar qualificar para o trabalho, mas também formar cidadãos, cidadania só pode ser exercida quando eu enxergo que o outro tem direitos e deveres como eu e merece respeito. Ricardo. A instituição escola é um espaço dentro da nossa sociedade de construção do indivíduo dentro da cultura que a gente tem, sobre aquilo que é comum de conhecimentos gerais. Pensar na educação como algo que vai superar a violência para o público LGBT é algo interessante, porque é lá dentro desse espaço que se constrói um processo de sensibilização dessas pessoas com relação a esse público, de ver que não é uma prática que é pecado ou crime que deva ser descriminalizado. Então a escola é um espaço de discussão para a construção dessa sensibilização. Robson, rapidinho. A impressão que dá no primeiro momento, eu digo com uma observação mais rápida, mais rasteira, é que, como sociedade, a busca por uma série de possibilidades, brancos, negros, LGBTI, parece que a gente não está se juntando. A impressão que me dá é que nós estamos nos separando cada vez mais. Segmentando a segmentação. Lógico, é uma visão apressada, mas como é que você percebe isso? Eu entendo que isso se dá pelo fato de que todas essas demandas de direitos de mulheres, LGBTI e questão racial, foram represadas por muito tempo na nossa história, que é marcada pela violência. Então, assim, se a gente conseguiu até hoje, à custa de muito sangue de negros escravizados, à custa de muito sangue de mulheres, à custa de muito sangue de pessoas LGBTI, de pessoas com deficiência e de outras minorias, a gente chega hoje para discutir direitos específicos é porque a gente entende que, apesar das nossas diferenças, apesar de sermos, no ponto, seres humanos iguais aos outros, mas algumas diferenças precisam ser protegidas de uma forma específica. Ricardo. Discutir direitos específicos é uma forma de trazer equidade, equiparação de direitos dentro da sociedade. Dentro do próprio público LGBT, a gente precisa trabalhar demandas diferentes. Você pega uma demanda de um travesti ou transexual, essas pessoas não são aceitas no mercado de trabalho. Você pega a demanda de cada segmento LGBT, cada um tem uma demanda específica. Então, trabalhar essas demandas específicas é buscar equidade dentro desse público. A discussão, obviamente, vai continuar e o nosso resenha vai ficando por aqui. Mas você também pode participar. Opine qual tema você quer assistir no próximo sábado. Mande sua sugestão para o e-mail resenha-slc@sistemadifusora.com. Um ótimo fim de semana para você. Até sábado que vem. Tchau.